Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Olha só, neste vídeo eu separei algumas questões da banca CESP de língua portuguesa para a gente resolver aqui, beleza? Então você vai perceber como é que as questões são cobradas e como é que você deve fazer a análise para julgar certo ou errado em relação ao item, tudo bem? Para isso, eu separei aqui 20 questões de língua portuguesa, questões que caíram na prova da Polícia Civil do Distrito Federal de 2013. Então, como é que a gente vai analisar com calma e você vai ver como é que você tem que se comportar, analisar, fazer a leitura das questões em relação à língua portuguesa, beleza? Então, vamos lá. Olha só, pessoal, eu estou aqui com a prova em PDF aberta. Então, basicamente, a gente vai fazer a leitura dos textos, né, que algumas questões são baseadas em texto. Por exemplo, as 10 primeiras questões são baseadas na música do Sérgio Sampaio. O gênero textual escolhido foi a música. Então, a gente tem basicamente 6 estrofes, né? Então, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais ou menos 39 linhas. A gente vai fazer a leitura e depois ir para as questões de maneira clara e objetiva. Tudo bem? Então, vamos lá. Olha só. As 10 primeiras questões são todas voltadas para esse texto. Então, o que eu indico? Lê esse texto pelo menos 2 vezes para você ir bem direcionado já para as questões, né? Então, faz duas leituras atentas e depois vai para as questões. Então, vamos fazer a leitura. Olha só. Textos para os itens de 1 a 10. Pavio do Destino, Sérgio Sampaio. Tá aí. O bandido e o mocinho. São os dois do mesmo ninho. Correm nos estreitos trilhos. Lá no Morro dos Aflitos, na favela e no esqueleto. São filhos do primo pobre, a parcela do silêncio, que encobre todos os gritos. E vão caminhando juntos o mocinho e o bandido, de revólver, de brinquedo, porque ainda são meninos. Quem viu o pavio aceso do destino? Com um pouco mais de idade, e já não são tão como antes, depois que uma autoridade inventou-lhes um flagrante. Quanto mais escapa o tempo dos falsos educandários, né, as escolas, instituições de ensino, mais a dor e o documento, que os agride e os separa, não são mais dois inocentes, não se falam cara a cara, quem pode escapar ileso do medo e do desatino. Quem viu o pavio aceso do destino? O tempo é o pai de tudo, e surpresa não tem dia. Pode ser que haja no mundo outra maior ironia. O bandido veste a farda da suprema segurança. O mocinho agora amarga um bando, uma quadrilha. São os dois da mesma safra. Os dois são da mesma ilha. 2 meninos pelo avesso, 2 perdidos valentinos. Quem viu o pavio aceso do destino? Então, basicamente, a gente tem essa música e 10 questões vão ser com base nesse texto, beleza? Então, vamos analisar com calma cada questão e julgando certo ou errado primeiro essas 10. Beleza? Então, vamos lá. Então, tá aí, ó. Para ficar mais fácil, eu coloquei aqui a letra da música num slide para a gente poder rabiscar e analisar juntos. Então, tá aí, ó. A respeito dos sentidos do texto de Sérgio Sampaio, que constitui a letra de uma música, julgue os itens seguintes. Então, a gente vai analisar aí, beleza? Em relação aos sentidos do texto. Tem aí, ó, o trecho... Quanto mais escapa o tempo dos falsos educandários, mais a dor é o documento, que os agride e os separa. Linhas, né? Versos 18 a 21. Poderia, sem prejuízo para a correção gramatical, ou seja, a gente poderia reescrever e não ter erro, prejuízo gramatical da seguinte maneira, olha só, ser reescrito da seguinte forma: à medida que escapa o tempo dos falsos educandários, a dor vai se tornando o documento que os agride e os separa. Então você vai lá, ler lá os trechos, os versos 18 a 21 e analisar se a reescrita ficou tranquila. Então olha só, quanto mais escapa o tempo dos falsos educandários, mais a dor é o documento que os agride e os separa. E foi reescrito, à medida que escapa o tempo dos falsos educandários, a dor vai se tornando um documento que os agride e os separa. Beleza, olha só. Qual é a grande sacada aqui? Utilizou o elemento quanto mais, que dá a mesma ideia de proporcionalidade, ó, à medida que. Tá vendo? Então, neste caso aqui, ó, manteve a relação. Beleza. Foi preservado. Aí continua. Escapa o tempo dos falsos educandários. A dor vai se tornando um documento que os agride e os separa. Nessa questão, muitas pessoas iriam marcar correta em relação à questão gramatical, o uso dos elementos, quando trocou aí um elemento coesivo, né? Só que é um detalhe aqui, meio que um peguinha, que fica bem aqui, ó. Se você for analisar a estrutura, olha só, a dor
vai se tornando o documento que os agride e o separa. Neste caso aqui, ó, vai se tornando, a dor vai-se, aqui essa estrutura vai-se, ó, vai-se. Precisaria de um hífen aqui, ó, para separar esse verbo aqui, ó, do elemento ser, desse pronome ser aqui, ó. Beleza? Então, o que pegaria aí nessa questão? A questão de colocação pronominal, que é um conteúdo que vem cobrando sempre nos editais do CESP. Então, é um detalhezinho que muitas pessoas iriam marcar como correta, mas por conta da colocação pronominal, vai deixar esse item que errado. Tá? Por quê? Porque não preservou a questão, ó, da correção gramatical. Quando faz essa reescritura, comete um errinho aí, o prejuízo gramatical, por não colocar, ó, o ifzinho aqui. Nossa, Alessio, que detalhe. É um detalhe. Tá? Então, sempre que você for analisar, analisa a estrutura com calma, vendo se todos os elementos ali estão empregados de maneira correta. Principalmente quando trabalhar com reescrita, que é um assunto que o CESP gosta muito. Tudo bem? Então, você tem aqui o verbo vai e o outro verbo tornando, tá vendo? Você tem aí dois verbos, com sentido de um, a gente chama de locução. E no meu D a gente tem, ó, o elemento Czinho aqui, ó, o pronome ser, vai ser. Então, no caso, precisaria aqui, ó, do hífen, tudo bem? Então, eu só não saberia, teria que colocar hífen aí ou não. Aí é um conteúdo para outro vídeo que nós teríamos que estudar colocação pronominal. Olha só, a questão 2 cobrou basicamente sinonímia, que é uma área da gramática que está dentro da semântica. Então, para saber se você entende se duas palavras têm o mesmo sentido, isso é o que? A sinonímia, que trabalha com sinônimo. Então, olha só a questão. O termo ileso, no verso 24, está empregado como sinônimo de incólume. Certíssimo. Ileso, incólume, intacto, inteiro, ou seja, tem o mesmo sentido. Então, questão 2 aí, certinha. Beleza? Essa questão bem tranquila, porque trabalhou a questão de sinonímia, basicamente estava previsto no edital. Olha só, a questão 3 começa aí, ó, infere-se. Infere-se quer dizer o quê? Com base na leitura, você entende que, né? Então, olha aí. Infere-se da leitura dos versos, o bandido veste a farda da suprema segurança. O mocinho agora amarga um bando, uma quadrilha. São os versos 31 e 34. Então, infere-se que houve uma inversão, ou seja, o menino que fazia o papel de mocinho na brincadeira virou bandido quando adulto, e o que fazia o papel de bandido se tornou policial. Na mesma estrofe, os termos surpresa, ironia e avesso ratificam essa interpretação. Então, esse é um tipo de questão que você vai ter que voltar lá ao texto. Então, vamos lá, linhas 31 a 34. Vamos voltar lá rapidinho, ó. Tá aí, ó. Linhas 31 a 34. Então, tá aqui, ó. O tempo é o pai de tudo, e surpresa não tem dia. Pode ser que haja no mundo outra maior ironia. O bandido veste a farda da suprema segurança. Exatamente isso. Ó. O bandido veste a farda. O mocinho agora amarga um bando, uma quadrilha. Houve essa inversão, como ele perguntou e indagou lá na questão. Né? São os dois da mesma safra. Os dois são da mesma ilha. Dois meninos pelo avesso, dois perdidos valentinos. Então, é exatamente isso que a gente vê lá no texto. Na questão. E ainda ele fala o seguinte, ó, na estrofe os termos surpresa, ironia e avesso dão essa ideia? Dão, porque ficou surpreso o quê? Com essa situação, né, que trocou o papel. É uma ironia diante da situação e é o avesso, porque acontece basicamente o avesso. Olha só, se a gente voltar lá no texto da questão, no texto, na estrofe, olha só. O tempo é o pai de tudo e surpresa. É uma surpresa mesmo, porque não se esperava que o bandido, né, virasse o mocinho e vice-versa. E tem também a questão da ironia. Ó. Pode ser que haja no mundo outra maior ironia, essa ironia de inversão. E lá também a gente tem a questão do avesso. Ó, dois meninos pelo avesso, ou seja, né, um basicamente se tornou o que era o outro. Então, essa questão aí, basicamente a questão 3, a gente vai marcar como correta. É uma questão que você tem que ler o enunciado, voltar ao texto, analisar, voltar ao item. O CESP tem muito essa questão. Basicamente, quando a gente trabalha com reescritura. Beleza? Então, item 3, certinho. Tudo bem? Olha só, pessoal. A questão 4 aí é mais de interpretação de texto. Então, é um tipo de questão também que você vai ter que voltar lá ao texto para analisar. Então, olha só. Questão 4.
O texto, pertencente a um gênero poético, faz um relato biográfico sobre duas crianças em uma localidade periférica, contrastando a inocência e o ludismo da infância com a aspereza e a ironia do destino da vida adulta. Beleza, então é um tipo de questão que você vai ter que voltar lá ao texto. Mas vamos analisar aqui, ó. O texto, pertencente a um gênero poético. Claro, o que é um gênero poético? É que pertence ali à estrutura de um gênero poético, poesia, um poema. Aí você fala, Lécio, é uma música. Sim, uma música é uma poesia. É um tipo de poesia que foi feita para ser cantada, se você for analisar aí esse gênero textual. Beleza? Faz um relato biográfico sobre duas crianças em uma localidade periférica, exatamente. Se a gente for reler o texto, olha só, vamos dar uma relida aqui, ó. Você vai perceber que é exatamente isso, olha só. O bandido e o mocinho são os dois do mesmo ninho, correm nos estreitos trilhos, lá no Morro dos Aflitos, né? Lembrando aí, sei lá, de uma periferia, tudo bem? Na favela do Esqueleto, olha só, trazendo mais uma informação ainda que ratifica aquilo que a gente viu. São filhos do primo pobre, a parcela do silêncio, que encobre todos os gritos. Então essa música basicamente relata sobre isso. Então se a gente for analisar lá a letra, olha só, exatamente isso. Sobre duas crianças em uma localidade periférica, contrastando a inocência e o ludismo da infância com a aspereza e a ironia do destino da vida adulta. Exatamente isso. Então elas estão brincando lá enquanto crianças, né? Sei lá, de polícia ladrão ou algo parecido. E quando viram adultos, vê essa questão aí, né, da realidade, da dureza. Então, uma acaba virando, como a gente viu, uma acaba vestindo a farda e a outra vira, e o outro que era o bandido vira o mocinho na brincadeira, que é basicamente algo relacionado a esse gênero textual e a ideia que o texto quer passar. Se a gente for analisar com calma, ler toda a música com calma, todo o texto, a gente vai analisar isso, ó. Com um pouco mais de idade e já não são mais como antes, depois que uma autoridade inventou-lhes um flagrante. Então, basicamente, deixa de ser aquela brincadeira lúdica, né, igual a gente viu aqui, ó, deixa de ser, ó, contrastando a inocência e o ludismo, quando elas estavam brincando da infância com a aspereza e a ironia do destino da vida, o que aconteceu depois. Então, basicamente, a questão 4, beleza, corretíssima. O que você precisaria saber para responder essa questão? Basicamente, interpretação de texto, fazer uma análise, saber que é um gênero poético, a música se enquadra nesse gênero poético, saber o que é o ludismo, relacionado à brincadeira, diversão, e teria que fazer esse exercício. Voltar ao texto, analisar, voltar à questão. Voltar ao texto, analisar e voltar à questão. Beleza? Esse é um exercício que você tem que ter quando você está lidando com questões do CESP e SEBRASP. Tudo bem? Então, olha só, pessoal, questão 5. O que pediu aí na questão 5? Olha só. Os termos ninho, verso 2, e safra, verso 35, foram empregados em sentido denotativo e corresponde, respectivamente, ao local e à época de nascimento dos meninos. Então, olha só, basicamente, a gente dá para matar essa questão. Mas o que ela cobrou de você? Se você sabe a diferença entre sentido denotativo e sentido conotativo, que é trabalhado também na semântica. Denotativo, de dicionário, é o sentido real, o sentido do dicionário da palavra. Beleza? Por exemplo, eu falo assim, ó, eu peguei uma rosa para plantar no meu jardim. A rosa no seu sentido real, denotativo. Agora, se eu falo, aquela mulher é uma rosa, utilizando aí uma metáfora, uma figura de linguagem. Neste caso, é meu sentido conotativo, que é o sentido não real, o sentido o quê? Literário, beleza? Figurado. Então, essa é a diferença. Então, ele vai querer saber se esses termos aqui, ó, ninho e safra, tanto no verso 2 quanto no verso 35, foram empregados no sentido denotativo. Então dá meio que para saber, né? Então olha só, a gente tem lá na prova, olha só, verso 2. O bandido e o mocinho são os dois do mesmo ninho. O que é ninho? Ninho basicamente está no sentido de quê? De o local onde nasceu. Mas quem cria ninho é passarinho, é a ave. Não é o caso deles. Então já dá para saber que é sentido o quê? Conotativo, não é denotativo. E olha lá na linha 35, né, no verso 35, olha só. Um bando, uma quadrilha, são os dois da mesma safra. O que quer dizer isso? Os dois nasceram na mesma época. Então, se fosse sentido denotativo, ele deveria colocar são os dois da mesma época, e não safra no sentido figurado. Então, quando a gente volta lá à questão, basicamente você vai saber que é uma questão que está considerada errada. Porque não estão no sentido denotativo, apesar de se remeterem à questão de época e local onde os meninos nasceram. Local, o ninho, e época, aí, a mesma safra. Só que, sentido conotativo. Por isso que o item está errado. Beleza? Olha só, pessoal. A questão 6 cobrou basicamente aí sintaxe de vocês. Olha só.
Acerca dos aspectos linguísticos do texto, julgue os itens a seguir. Linguística está relacionado aí à língua, né? Então, morfologia, sintaxe, tudo relacionado aí a aspectos linguísticos, beleza? Então, olha só. Nos versos 25 e 26, então você vai ter que voltar lá nesses versos para analisar os termos, olha só, do medo, do desatino e do destino exercem a mesma função sintática, então você vai analisar se todos eles exercem a mesma função sintática. O que é função sintática? É a função que tem dentro de uma estrutura, beleza? Então a gente vai analisar cada um deles. Já sabemos que todos estão aí com preposição antes, mas vamos analisar. Então a gente tem que voltar lá na prova, né, e analisar com calma, olha só. Tá aqui, linhas 25 e 26, olha só. Do medo e do desatino, quem viu o pavio aceso do destino. Então, a gente volta um pouquinho para analisar a estrutura toda, olha só. Quem pode escapar ileso do medo e do desatino? Quem viu o pavio aceso do destino. Então, olha só, do medo e do desatino. Vamos analisar primeiro essa parte, beleza? Quem pode escapar? Ó, qual é a transitividade do verbo escapar? Quem escapa, escapa de algo. Ileso de alguma coisa. Então, esse verbo aqui é um verbo transitivo indireto. Ele precisa de o quê? De objeto indireto, ou seja, seus complementos indiretos. No caso, vai ser do medo e do desatino. Então, do medo e do desatino vão funcionar como objeto indireto do verbo escapar, beleza? Quem pode escapar ileso do medo e do desatino? Então, esses dois aqui, ó, do medo e do desatino, vão ser o quê? Objeto indireto do verbo transitivo indireto escapar, porque quem escapa, escapa de algo. Vamos analisar agora do destino, olha só. Quem viu o pavio aceso do destino? Do destino está ligado ao quê? Ó? Quem viu o pavio aceso do destino. Esse termo aqui, ó, não está completando o sentido de um verbo. Então, não pode ser igual do medo do desatino como objeto indireto. Não é um complemento que está ali complementando um verbo, objeto direto ou objeto indireto. Neste caso aqui, ó, do destino é uma informação a mais que traz nessa estrutura. Quem viu o pavio aceso? Já tem informação. Só que eu coloco algo mais ainda, do destino, trazendo mais informações para a estrutura. Qual é o elemento, né, que tem essa função? Quem viu o pavio aceso do destino? Do destino aí, no caso, é um adjunto. É um termo da oração que vem junto de algo. No caso, olha só, adjunto adnominal, que vem junto do nome, olha só. Quem viu o pavio aceso do destino. O pavio do destino. Neste caso aqui, o destino do destino está complementando o sentido de um nome e não de um verbo. Do medo e do desatino está completando o sentido do verbo, o verbo escapar. Então, por isso, são objetos indiretos. Já do destino, não, vai ser um adjunto adnominal. Então, voltando lá ao item, olha só. Nos versos 25 e 26, os termos do medo, do desatino e do destino exercem a mesma função sintática? Errado. Por quê? Do medo e do desatino são o que? Objetos indiretos do verbo transitivo indireto, escapar. E o do destino aqui, ó, vai ser um adjunto adnominal. O que é adjunto adnominal? Eu tenho um vídeo no canal só sobre isso. Adjunto adnominal é aquilo que vem junto do nome. Junto do nome, trazendo a informação a mais. Se a gente retirar o adjunto adnominal, a frase ainda vai ter sentido. Beleza? Então, questão item 6 aí está errado. Nos versos 25 e 26, os termos do medo, do desatino e do destino exercem a mesma função sintática? Não, não exerce a mesma função sintática. Beleza? Olha só, pessoal. O item 7 está trabalhando a questão de reescritura de novo, que é uma das coisas que o CESP gosta muito de cobrar. Então, olha só. O sentido original do texto seria alterado, mas a sua correção gramatical seria preservada. Ele está dizendo que a questão gramatical não ia ter erro, ia continuar correta. Caso o trecho. Pode ser que haja no mundo outra maior ironia. Versos 29 e 30. Se fosse assim, reescrito no plural. Então, o que ele ia fazer? Pegar no singular e colocar no plural. Ia mudar o sentido, mas não ia ter erro de gramática. Então, vamos analisar. Podem ser que haja no mundo outras maiores ironias. Então, eu vou reescrever dessa maneira. Certo ou errado? Ó, de cara, eu já vou marcar aí como errado. Aí, por que, Laís? Olha só, por quê? Vou te explicar. Aqui, neste caso, ó, o verbo haja, o verbo haver, nesse caso aí, ó, haja, é um verbo impessoal, que tem o sentido de quê? De existir. Olha só. Podem ser que existam no mundo outras maiores ironias. Neste caso, quando o verbo haver, no sentido de existir,
ele é impessoal, então você não vai conjugá-lo. O certo seria o quê? Manter ele assim no singular, ó. Então, qual é a dica? Cara, estude, basicamente, essa questão de verbos impessoais, principalmente com o verbo haver, que tem várias questões só relacionadas a esse verbo. O verbo haver é impessoal, no sentido de existir, ele não vai para o plural. Então, hajam aqui, ó, você vai eliminar essa estrutura aqui, não existe. Então, neste caso aqui, ó, mas a sua correção gramatical seria preservada. Seria preservada coisa nenhuma. Iria comprometer a questão. Nesse caso, a questão gramatical estaria correta. Por isso que no item 7 você vai marcar errado. Tudo bem? Deu para entender? Então vamos para o item 8. Olha só, pessoal. No item 8 diz o seguinte, ó, o termo amarga, verso 33, corresponde a uma característica que no texto qualifica quadrilha. Então está dizendo que é um adjetivo de quadrilha, algo que qualifica, traz informação sobre quadrilha. Nesta questão você tem que voltar ao texto. Então vamos voltar lá ao texto. Olha só, na linha 33, basicamente, né? Então olha só, vamos lá. Tá aqui. Ó, o bandido veste a farda da Suprema Segurança. O mocinho agora amarga um bando, uma quadrilha. O mocinho amarga um bando e uma quadrilha. A questão está dizendo que amarga qualifica o termo quadrilha. Não, não qualifica, porque amarga aqui vai ser um verbo. Olha só, o mocinho agora amarga um bando, uma quadrilha. Neste caso aqui, ó, o amarga não está qualificando quadrilha porque ele é um verbo. Tudo bem? Então, olha só o item aí, ó. O termo amarga corresponde a uma característica, ou seja, está dizendo que morfologicamente é um adjetivo, que no texto qualifica quadrilha? Errado, por quê? Morfologicamente, amarga vai ser o quê? Um verbo e não um adjetivo. Por isso que nesse item você vai marcar como errado. Tudo bem? Então veja esse exercício de ir ao texto, analisar, voltar à questão. Ir ao texto, analisar, voltar à questão. É o que o CESP sempre cobra e é algo que você tem que ter bastante atenção. Beleza? Então vamos para a questão 9. Olha só, pessoal, na questão 9 está cobrando aí a questão de tipo de sujeito. E você tem que analisar os itens e ver se está certo ou errado. Olha só. O sujeito da forma verbal viu, nos versos 13, 26 e 39, é indeterminado. Está afirmando que é indeterminado. Vamos analisar, ver se é ou não. Pois não se revela no contexto quem pratica a ação de ver. Beleza, então vamos analisar as linhas, os versos 13, 26 e 39. Tudo bem? Então, olha só, vamos abrir a prova aqui, olha só, 13, 26 e 29, olha só. 13. Quem viu o pavio aceso do destino? 26. Quem viu o pavio aceso do destino? É o mesmo, né? Que é meio que um refrão. Quem viu o pavio aceso do destino? Bom, basicamente, você vai falar, não sei quem é o sujeito. Bom, o sujeito está aqui na oração. Primeiro que você dá para saber que o verbo está conjugado, só que nessa estrutura aqui, ó, quem vai funcionar como sujeito é a palavrinha quem. Quem viu o pavio aceso do destino. Mesmo que não esteja o nome de uma pessoa aí, né? Mas vai ser quem. Quem viu o pavio aceso do destino? Aí na estrutura é o quem, que a gente pode remeter a ele. Então, neste caso aí, ó, é um sujeito determinado. Ele está expresso aí na estrutura. Tudo bem? Então, quando a gente volta para analisar aqui, ó, o item, ó, o sujeito da forma verbal viu nos versos 13, 26 e 39 é indeterminado. Errado. O sujeito é determinado porque está na estrutura. E é a palavrinha quem vai funcionar naquela estrutura como sujeito. Tudo bem? Mesmo que você não tenha o nome de uma pessoa específica como pronome, naquela estrutura a gente tem um sujeito e ele é determinado. Então, quando a questão fala é indeterminado, deixa a questão incorreta. Se ficou com dúvida, aí você tem que estudar os tipos de sujeito, beleza? E quais palavras podem funcionar como sujeito. Tudo bem? Vamos para o item 10 agora. Olha só, pessoal, na questão 10, a gente vai ter que analisar aí alguns itens e voltar ao texto. Olha só. O antecedente aqui se refere aos termos lhes, verso 17. Então, a gente tem que voltar lá no verso 17 e analisar. E os, aqui no verso 21, voltar também no verso 21, é recuperado na primeira estrofe do texto. Então, a gente vai ter que voltar no verso 17, no verso 21 e na primeira estrofe. No 17, analisar o lhes e no 21, analisar o os. Beleza? Então, vamos voltar aqui na prova. Olha só. 17 primeiro. Depois de que uma autoridade inventou-lhes um flagrante. Inventou-lhes. Inventou a quem? Aos meninos. Né? Então, basicamente, tem que ser retomado isso lá na primeira estrofe para manter essa questão correta. E olha só.
Na questão 21, mais a dor e o documento que os agride e os separa. Que agride e separa quem? O mocinho bandido, as crianças lá. Então vamos ver se o texto remete a isso. A gente vai ter que ler a primeira estrofe toda. Então olha só. O bandido e o mocinho, ó, a gente já sabe aqui, ó. Lês, o bandido e o mocinho, o bandido e o mocinho. Remetendo lá ao verso 17, mas vamos continuar aqui, ó. São os dois do mesmo ninho. Correm nos estreitos trilhos, lá no Morro dos Aflitos, na favela do Esqueleto. São filhos do primo pobre, a parcela do silêncio que encobre todos os gritos. E vão caminhando juntos, o mocinho e o bandido, do revólver de brinquedo, porque ainda são meninas. Então, basicamente, essa estrofe remete lá a esses dois pronomes. Olha só, cadê? Verso 17. Inventou-lhes quem? Ao mocinho e o bandido, as duas crianças. Linha 21. Ó. Que os agride e os separa quem? O mocinho, o bandido lá e o mocinho, as crianças. Então, esses termos aqui, ó, lhes e os, são o quê? São recursos que a gente tem para não repetir a mesma palavra, o mesmo termo. Quando a gente está escrevendo uma redação, um texto, a gente utiliza desses elementos, que a gente chama elementos que retomam algo antes, para manter a coerência e a coesão textual. Né? Você não vai ficar repetindo a mesma palavra. Repetir aqui de novo, o mocinho, o bandido, as crianças. Você coloca lhes e os remetendo a algo que você disse antes. Nesse caso, então, essa questão aí está super certa. Então, questão 10, você vai marcar certa aí com calma. O que você teria que fazer? Analisar aí a função que esse lhes e o os, versos 17 e 21, tem em relação à primeira estrofe e ver se você estava retomando algo que a gente disse antes. Isso na língua portuguesa é super importante, né? Esses elementos, esse, esta, isso, lhes, os elementos coesivos para retomar algo que a gente disse antes, manter a coesão, né? Entre os parágrafos, entre um todo, que fazem parte da construção textual, beleza? Então, questão 10, item 10, tranquilo, tudo bem? Olha só, pessoal, as questões 11, 12, 13, 14, 15, 16, da prova que a gente está analisando, a prova da Polícia Civil do DF, basicamente são relacionadas a outro texto. Então, a gente vai ter que fazer a leitura deste texto aqui, tá? Então, deixa eu só aumentar um pouquinho a fonte aqui, beleza, para vocês acompanharem, tudo bem? Então, tá aí. Então, vamos fazer a leitura desse texto para analisar as questões de 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Beleza? Então, vamos lá. Olha só. Balanço divulgado pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, SSPDF, aponta redução de 39% nos casos de roubo com restrição de liberdade, o famoso sequestro relâmpago, ocorridos entre 1º de janeiro e 31 de agosto deste ano. Em comparação com o mesmo período do ano passado, foram 520 ocorrências em 2012 e 316 em 2013. Beleza, tá trazendo informação pra gente, né? Em agosto deste ano, foram registrados 39 casos de sequestro relâmpago em todo o DF, o que representa redução de 32% do número de ocorrências dessa natureza criminal em relação ao mesmo mês de 2012. Beleza. Período em que 57 casos foram registrados. Ok, então, texto trazendo vários dados aí, um texto informativo. Tudo bem. Entre as 39 vítimas, 11 foram abordadas no Plano Piloto, que é uma cidade administrativa aqui do DF. Região que lidera a classificação de casos, seguida pela região administrativa de Taguatinga, que também é outra região administrativa aqui do DF, com 8 ocorrências. Beleza. Segundo o SSP, o cenário é diferente daquele do mês de julho, em que Ceilândia e Gama tinham o maior número de casos. Ceilândia, onde eu moro aqui. 38% dos crimes foram cometidos nos fins de semana, no período da noite, e quase 70% das vítimas eram do sexo masculino. Beleza. O que mostra que a escolha da vítima é baseada no princípio da oportunidade e aleatória, não em função do gênero. Beleza. Ao todo, 82% das vítimas, 32 pessoas, estavam sozinhas no momento da abordagem dos bandidos. Por isso, as forças de segurança recomendam que as pessoas tomem alguns cuidados, entre os quais não estacionar em locais escuros e distantes, não ficar dentro de carros estacionados e redobrar a atenção ao sair de residências, centros comerciais e outros locais. Aí está aqui a referência, né? DF registra 316 ocorrências de sequestro relâmpago nos primeiros 8 meses deste ano, 2013. Beleza, tem aqui a fonte. E aí a gente vai para os itens, né? Então eu abri aqui. Ó, esse tipo de texto tem vários dados, eu recomendo que você faça pelo menos 2 leituras atentas, destacando ali o que você acha importante. Então, a primeira leitura geral, né? Bem rapidinha. A segunda já você vai destacando os elementos importantes,
para você já ir sabendo alguns dados e depois você vai para as questões. Tudo bem? Tem gente que tem o costume de ir direto para as questões. Não faça isso. Primeiro, domine o texto. Leia de geral e depois as informações específicas ali, coletando os dados e tudo mais. Depois você vai para as questões, beleza? Então vamos analisar a questão 11, olha só. Está dizendo o seguinte, o texto predominantemente informativo, ou seja, que a principal informação dele o principal objetivo desse texto, desse gênero textual é informar, tudo bem, certo até aqui. Refuta a ideia de que os alvos preferenciais dos autores de sequestro relâmpago seriam do sexo feminino. Refuta, ou seja, descarta a ideia de que os alvos de preferência dos autores de sequestro relâmpago seriam do sexo feminino. Perfeito. O texto não fala exatamente que seriam do sexo feminino. Ele refuta essa ideia. É só a gente analisar um dado específico. Olha só. Vamos voltar aqui o texto. Olha só. Ó, nesse segundo parágrafo, está bem aqui embaixo, ó, falando 38% dos crimes foram cometidos nos fins de semana, no período da noite, e quase 70% das vítimas eram do sexo masculino, o que mostra que a escolha da vítima é baseada no princípio da oportunidade, ou seja, quem está lá vacilando na hora, e aleatória, não em função do gênero. Então, quando a gente analisa aqui, ó, esse enunciado, ele está certíssimo, porque olha só, o texto, que é predominantemente informativo, refuta a ideia de que os alvos preferenciais dos autores de sequestro relâmpago seriam do sexo feminino. Não é só porque as mulheres são consideradas aí mais vulneráveis, longe disso, o texto não quis trazer essa informação. Então, essa questão está certinha. O texto refuta a ideia de que os alvos preferenciais dos autores de sequestro relâmpago seriam do sexo feminino. Beleza? Questão 11, ok, certinha. Vamos para a questão 12 agora. Vamos lá, pessoal, olha só, questão 12. Tá aí. A expressão, o famoso sequestro relâmpago, linhas 3 e 4, beleza, está entre vírgulas porque explica, em termos populares, a expressão roubo com restrição de liberdade, ou seja, na linha 3. O que ele está dizendo aqui? Ó, que o motivo de estar entre vírgulas é porque está explicando um termo antecedente, um termo anterior. Olha só, a expressão, o famoso sequestro relâmpago, está entre vírgulas porque explica, em termos populares, a expressão roubo com restrição de liberdade. Então, a gente tem que voltar lá no texto. Vamos voltar, linhas 3 e 4, beleza? Então vamos voltar aí, olha só, linhas 3 e 4. Balanço divulgado pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, SSPDF, aponta redução de 39% nos casos de roubo com restrição de liberdade, o famoso sequestro relâmpago, ocorridos entre 1º de janeiro e 31 de agosto deste ano, em comparação com os mesmos. Perfeito, olha só. Tá aqui, ó, o famoso sequestro relâmpago está entre vírgulas, porque eu estou dizendo o seguinte, ó, esse termo que eu coloquei aqui destacado entre vírgulas, o famoso sequestro relâmpago, eu quero dizer que esse famoso sequestro relâmpago é o que eu chamo de roubo com restrição de liberdade. Então, o famoso sequestro relâmpago. Beleza, ele está explicando um termo anterior, por estar entre vírgulas, certinho. Então, a questão 12 aí, ó, a gente vai marcar correto, sem medo de ser feliz. A expressão famosa sequestro relâmpago, linhas 3 e 4, está entre vírgulas porque explica algo explicativo. É igual quando você está utilizando um aposto, né? Laércio, vírgula, o professor de português, vírgula, gosta de seus alunos. Aí, ó, o professor de português está retificando, explicando quem é o Laércio. Isso é o quê? É a função que a gente tem, basicamente, em várias situações, de colocar um termo intercalado ali entre vírgulas. É um termo que ratifica, né? Traz informação a mais. Então, questão 12, tranquilo, tudo bem? Então vamos agora para a questão 13. Vamos lá, pessoal, olha só, questão 13. Essa questão aqui é interessante porque cobrou aqui do candidato muita atenção e também conhecimento sobre as vozes verbais. A gente tem a voz ativa, a voz passiva analítica, a voz passiva sintética. Então, você teria que dominar isso para poder não errar essa questão. Então, olha só, a correção gramatical tá aí. E o sentido da oração, em agosto deste ano, foram registrados 39 casos de sequestro relâmpago em todo o DF, linhas 8 e 9. Seriam preservados caso substituísse a locução verbal, foram registrados por registrou-se. Então, nessa questão, nem precisa voltar ao texto, porque a gente vai analisar aqui. Então, ele está dizendo, ó, manteria a correção gramatical e o sentido da oração. Então, correção gramatical e o sentido, né? A questão sintática e semântica. Beleza, vamos analisar aí, olha só. Em agosto deste ano, foram registrados 39 casos de sequestro relâmpago em todo o DF. Então, ele está dizendo, eu vou tirar foram registrados e colocar registrou-se. Então, ficaria registrou-se 39 casos de sequestro relâmpago em todo o DF. Estaria certo? Não, errado. Por quê? Olha só, casos está no plural, tá vendo? Foram registrados 39 casos. Aqui eu tenho, ó, foram registrados, eu tenho aqui, ó,
foram registrados 2 verbos. Eu tenho aqui, ó, na voz passiva analítica. Quando eu utilizo aqui, ó, registrou-se, utilizando o Czinho aqui, ó, beleza, né? Eu tenho aí, ó, a voz passiva sintética. Só que o verbo ele tem que concordar com o sujeito. Então, seria registrou-se? Não, seria registraram-se. Neste caso, eu poderia permanecer com o Czinho aqui, ó. Registraram-se. Né? Quando eu mudar aqui, ó, foram registrados para registrou-se, eu teria que concordar a questão do verbo com o sujeito. Por isso que a questão está errada. Então, não poderia colocar registrou-se. Então, teria que ser registraram-se. Então, beleza. A questão 13 está o quê? Errada. Porque vai ter um prejuízo gramatical aí. Vou ter um errinho gramatical. E isso vai fazer com que a questão fique errada. Beleza? Vamos agora para a questão 14. Olha só, pessoal. O item 14 vai cobrar basicamente o valor semântico dos elementos coesivos, das conjunções. Beleza? É quando você está estudando lá orações coordenadas, orações subordinadas, e você tem que entender o valor semântico das conjunções. Por isso que eu sempre falo, pessoal, não decore, aprenda o valor semântico. Olha só. 14. O trecho. Por isso, as forças de segurança recomendam que as pessoas tomem alguns cuidados. Linhas 23 e 25. Expressa uma ideia de conclusão e poderia, mantendo-se a correção gramatical e o sentido do texto, ser iniciado pelo termo porquanto, em vez da expressão por isso. Então, neste caso aqui, nem precisa voltar ao texto. Aqui dá para a gente analisar, olha só. O trecho, por isso, as forças de segurança recomendam que as pessoas tomem alguns cuidados. Linha 25, linhas 23 a 25. Expressa uma ideia de conclusão. Beleza, por isso é um elemento conclusivo da ideia de conclusão. Até aí tudo bem, mas olha só. E poderia, mantendo-se a correção gramatical e o sentido do texto, sentido, ser iniciado pelo termo porquanto em vez da expressão por isso? Errado. Olha só. Iria manter a correção gramatical? Poderia manter, só que o sentido iria mudar. Por quê? Por isso, da ideia de conclusão. E porquanto vai introduzir uma oração explicativa e não conclusiva. Então, manteria a correção gramatical, aí no caso, mas mudaria o sentido. Você teria uma explicação ao passo de uma conclusão, que é o que o texto apresentou. Então, neste caso, o item 14 estaria o quê? Errado. Beleza? Então, teria que ter muita atenção nesse item para você não errar. Tudo bem? Vamos agora ao item 15. Olha só, pessoal. A questão 15, basicamente, cobrou a questão básica de pontuação. Então, bem tranquilo. Olha só. A correção gramatical e o sentido do texto seriam preservados, ou seja, manteria-se o sentido e a correção, caso a vírgula imediatamente após o termo quais fosse substituída pelo sinal de 2 pontos. Então, vamos lá na linha 25, ver se a vírgula poderia ser substituída por 2 pontos neste caso, beleza? Então, vamos lá à prova e analisar com calma, olha só. Questão 25, tá aqui, ó. Vamos começar aqui do início, né, da 22. Ao todo, 82% das vítimas, 32 pessoas, estavam sozinhas no momento da abordagem dos bandidos. Por isso, as forças de segurança recomendam que as pessoas tomem alguns cuidados, entre os quais... Aí tá aqui, ó, ele tá dizendo que se tirar essa vírgula e colocar 2 pontos, manteria o sentido e a correção gramatical? Se for uma numeração, a gente pode fazer isso, olha só. Entre os quais, não estacionar em locais escuros e distantes, não ficar dentro de carros estacionados e redobrar a atenção ao sair de residências, centros comerciais e outros. Claro que pode. Então, você poderia tirar essa vírgula aqui, ó, e colocar 2 pontos. Por quê? Você está diante de uma enumeração. Então, você vai colocar, entre os quais, 2 pontos. Não fazer isso, isso, isso e isso. Ou seja, está dando uma enumeração. Se você tem uma enumeração, uma sequenciação, você pode colocar 2 pontos e dizer quais são. Beleza? Então, uma das funções dos 2 pontos é exatamente isso. E aí você poderia colocar 2 pontos. Esse. Então, neste caso aí, ó, a questão 15 está correta, né? Então, cobrou um pouquinho de pontuação aí. Você vai poder tirar a vírgula e colocar 2 pontos, porque você está diante de uma enumeração. Depois de 2 pontos, vai vir uma enumeração, uma sequência de informações que tem a mesma função sintática. Tudo bem? Vamos agora a 16. Olha só, pessoal. A questão 16, basicamente, cobrou de você interpretação de texto, ou seja, infere-se do texto, com base no texto. Depois da leitura, você pode entender que... Olha só, essa questão meio que um peguinha. Vamos ler com calma, olha só. Infere-se do texto que, em agosto, Pampiloto e Taguatinga eram localidades com os mais altos índices de criminalidade no DF, situação inversa de julho, quando as regiões de maior periculosidade eram Celândia e Gama.
Basicamente, muitos candidatos aqui vão marcar ela como correta, tiver um pouquinho desatento. Só que, se a gente voltar ao texto, a gente vai analisar que o texto não aborda basicamente os altos índices de criminalidade. Ele tem um termo específico, apesar de estar ali dentro da questão de crime. Se a gente voltar ao texto, olha só, vamos voltar aqui ao texto. Você vai fazer a leitura e vai perceber que o grande foco do texto é sobre o quê? Casos de roubo com restrição de liberdade, ou seja, o famoso sequestro relâmpago. Então, pode ser Celan de Gama, naquele caso específico, é verdade o que ele trouxe aqui de informação, mas não é os mais altos índices de criminalidade, são os em relação ao sequestro relâmpago, então algo bem específico. Aqui na questão, ele meio que generalizou, e isso pode tornar a questão incorreta, porque a gente não pode inferir isso a partir do texto, a gente não pode ter essa informação a partir do texto. Tudo bem? Então, neste caso, a questão 16, a gente vai marcar como errada. Tudo bem? Vamos para 17, que agora já com base em outros textos. Olha só, pessoal, as questões 17, 18, 19 e 20 basicamente são de reescritura. Então, a gente tem que ler esse texto aqui, ó, para poder analisar as questões 17, 18, 19 e 20. Beleza? Então, vamos ler aqui com calma. Olha só. A prisão, em vez de devolver a liberdade indivíduos corrigidos, espalha na população delinquentes perigosos. A prisão não pode deixar de fabricar delinquentes. Fabrica-os pelo tipo de existência que faz os detentos levarem, que fiquem isolados nas celas ou que lhes seja imposto um trabalho para o qual não encontrarão utilidade. É de qualquer maneira não pensar no homem em sociedade. É criar uma existência contra a natureza inútil e perigosa. Queremos que a prisão eduque os detentos, mas um sistema de educação que se dirige ao homem pode ter razoavelmente como objetivo agir contra o desejo da natureza? A prisão fabrica também delinquentes, impondo aos detentos limitações violentas. Ela se destina a aplicar as leis e a ensinar o respeito por elas. Ora, todo o seu funcionamento se desenrola no sentido do abuso de poder. A prisão torna possível, ou melhor, favorece a organização de um meio de delinquentes, solidários, entre si, hierarquizados, prontos para todas as cumplicidades futuras. E aí você tem um texto aí de Michel Foucault, né? Ilegalidade e delinquência, vigiar e punir, né? Quem fez com os direitos, basicamente leu esse livro. Mas vamos lá a questão, olha só. Os itens seguintes apresentam propostas de reescritura de trechos do texto acima. Julgue-os quanto à correção gramatical e à manutenção do sentido original do texto. Ou seja, à medida que eu vou reescrevendo, tem que manter tanto o sentido quanto a correção gramatical. Beleza? Então vamos lá, olha só. O 17. A prisão. Fabricar delinquentes. Não é permitido que a prisão deixe de forjar delinquentes. Então tem aqui a prisão nas linhas 2 e 3. Vamos lá nas linhas 2 e 3 analisar. Olha só, linhas 2 e 3. Está aqui. A prisão, em vez de devolver a liberdade de indivíduos corrigidos, espalha a população de delinquentes perigosos. A prisão não pode deixar de fabricar delinquentes. Então, essa estrutura está dizendo que pode ser substituída por essa aqui, ó. Não é permitido que a prisão deixe de forjar delinquentes. Então, olha só o sentido, ó. O que está dizendo que proposta de reescritura? Não é permitido que a prisão deixe de forjar delinquentes. Ele está dizendo que tem o mesmo sentido dessa aqui, ó. A prisão não pode deixar de fabricar delinquentes. Tem sentidos diferentes, né? Quando faz essa reescritura, então, prejudicaria aí, neste caso, ó, a questão do sentido. Então, 17, basicamente, você vai marcar como errada. Porque quando você faz essa reescritura, você analisando com calma, você percebe que a semântica é prejudicada. Tudo bem? Vamos para 18, olha só. Então, olha só, pessoal, nessa questão 18, o que você teria que fazer? Você vai ler aí, ó, olha só. Tem aí, fabrica os 3 pontinhos, né? Inútil e perigosa. Linhas 3 a 8. Então, está dizendo que as linhas 3 a 8, se você reescrever por toda essa estrutura aqui, ó, vai manter tanto a correção gramatical quanto o sentido. Então, você tem que voltar lá. Esse tipo de questão, você tem que ter muita atenção. Porque você tem que analisar com calma, ver se está mantendo a concordância, a regência, ver se está usando os elementos aí de maneira correta, ver se tem crase, porque está trabalhando com a questão gramatical e questão do sentido, ver se a questão também é reescrita e não está mudando o sentido. Então vamos lá, ler as linhas 3 a 8 aí, que é onde ele começa. Fabrica-os pelo, começa aqui, ó. Fabrica-os pelo tipo de existência que faz os detentos levarem, que fiquem isolados nas celas, ou que lhes seja imposto um trabalho para o qual não encontrarão utilidade.
é de qualquer maneira não pensar no homem em sociedade, é criar uma existência contra a natureza inútil e perigosa. Beleza, vamos ver se mantém lá. Então você tem que ter muita atenção, porque isso aqui é um trecho grande. Olha só, tá lá. Fabrica-os pelo tipo de existência que impõe aos detentos. Ó, aqui a gente já vai ver um probleminha, porque impõe. A gente está falando da fábrica, olha só, da prisão. Ó, a prisão, em vez de devolver a liberdade aos indivíduos corrigidos, espalha na população delinquentes perigosos. E quando a gente vem aqui, ó, na estrutura, olha só, fabrica-os pelo tipo de existência que impõe. Ou seja, que a prisão impõe, não impõe. Aqui está no plural. E lá em cima, o sujeito, ó, a prisão está no singular. Então, neste caso, o item 18 a gente vai marcar como errado. Tudo bem? 18, errado. Vamos agora para o 19. Vamos lá para a questão 19, olha só. Estamos terminando, são só 20, beleza? Olha só, a 19. A 19 e a 20 também são de reescritura, olha só. A prisão, 3 pontinhos por elas. Então, a linha 11 a 13. Ao impor limitações violentas aos detentos, a prisão cria também delinquentes. Ela é destinada à aplicação das leis e ao ensino do respeito por elas. Como eu sou professor de língua portuguesa, eu já consigo reconhecer que tem um errinho aqui, tá? Mas o que é interessante, você voltar lá nas linhas 11 e 13. Cadê? 11 e 13. Colocar, a prisão fabrica também delinquentes impondo aos detentos limitações violentas. Ela se destina a aplicar as leis e a ensinar o respeito por elas. Beleza. Quando você for analisar aqui, ó, ao impor limitações violentas aos detentos, a prisão cria também delinquentes. Ela é destinada à aplicação. Então, olha só, quem é destinada a algo, então precisa aqui, ó, esse azinho, ele tem que ser craseado, o que torna essa questão gramaticalmente incorreta, porque faltou aí o elemento sinal grave, né? No caso, crase, beleza? Então, 19 também se vai marcar errada, tudo bem? Vamos para 20. Então, olha só, pessoal, a última questão, questão 20, olha só, a prisão, ainda de reescritura, tá ok? Olha só, questão 20, a prisão, 3 pontinhos, delinquentes perigosos, linhas 1 e 2, então a gente vai lá nas linhas 1 e 2, vamos reler e ver se vai manter o mesmo sentido. Ele está dizendo aqui, ó, conquanto devolva indivíduos corrigidos à liberdade, a prisão dissemina delinquentes perigosos na população. Vamos ver lá. Então, lá, linha 1 e 2. A prisão, em vez de devolver a liberdade indivíduos corrigidos, espalha na população delinquentes perigosos. Então, aqui, ó, em vez de, o elemento coesivo está utilizando. E lá embaixo, perceba que ele começa assim, ó. Conquanto devolva indivíduos corrigidos à liberdade, a prisão dissemina delinquentes perigosos na população. Você vai marcar como o quê? Certo ou errado? Errado, olha só, se você for analisar aí o valor semântico do elemento coesivo conquanto, você vai ver a ideia de concessão, sinônimo de embora, sinônimo de palavrinha que dá a ideia de concessão. Então, se você for pensar assim, ó, embora devolva indivíduos corrigidos à liberdade, a prisão dissemina delinquentes perigosos na população, a estrutura vai ficar confusa e sem sentido. Então, teria que ter um elemento coesivo que dá a mesma ideia de em vez de, para manter aí, no caso, a correção gramatical e o sentido, preservar o sentido do texto, beleza? Então, essa 20 também marcaria como errado. Então, essas últimas aí, basicamente, erradas. Tudo bem? Bom, essa prova aqui da Polícia Civil, né? Tem algumas questões, é claro que você precisa de um repertório, ter algum conhecimento profundo até de sintaxe, ali, de elementos coesivos, de valor semântico, mas o melhor caminho para você se preparar para provas, né? Então, essa prova aqui teve 20 questões de língua portuguesa, teve aí texto literário, né? Música, teve texto informativo, né? Ou seja, a melhor maneira de você se preparar para questões, resolver questões, é resolvendo provas antigas. Entre alguns sites, né? A gente tem o PCI Concurso, que é um site que tem diversas provas, baixe as provas, resolva as questões. Se você errou, veja por que você está errando. E aí, se você errou por conta de colocação pronominal, você vai lá depois estuda a colocação pronominal. Isso a gente chama de estudo inverso. Você vai pelas questões, o que você for errando das questões, você vai marcando. Ah, eu errei colocação pronominal, eu errei sintaxe, eu errei valor semântico das conjunções, dos elementos coesivos. Você vai anotando. Depois você vai na gramática e estuda isso. Você pega material, né, teórico e vai estudar isso. E aí depois você volta a resolver questões. Por quê? A melhor maneira de você se preparar é resolvendo questões, né? Sei lá, 100, 200, 1000, 2000 questões para você saber como a banca trabalha, como ela organiza o raciocínio, como ela cobra as questões. Por exemplo, o CESP gosta muito de reescritura, então você vai trabalhar muito nessa perspectiva. Tudo bem?
Se gostou desse vídeo, ficou um pouquinho longo, mas se gostou, dá o seu like, se inscreva. Você que está estudando para concurso, espero com esse canal de coração ajudar cada um de vocês que estão aqui contribuindo, comentando, compartilhando com seus colegas, beleza? Então, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e até a próxima. Bons estudos. Fique com Deus.